Alô, alô, 1, 2, 3, testando. Bom, pessoal, nossa aula hoje de novo, eu fiquei esperando até as 5h30 para ver se alguém aparecia para a aula síncrona. Infelizmente, ninguém apareceu. Vamos para a aula gravada. Então, nas últimas 2 aulas a gente discutiu estrutura eletrônica, a gente discutiu conceitos de física quântica, e na aula de hoje eu volto então a falar do ferramental associado às técnicas de nanociências, né? Hoje eu vou falar do microscópio de força atômica. Então, a gente continua dentro das técnicas top-down, as técnicas de cima para baixo. E o microscópio de força atômica, ele pode ser usado, a gente chama isso de nanolitografia, né? Tanto a STM quanto a AFM se prestam a esse tipo de técnica. A AFM é um pouco diferente do STM, conforme a gente vai ver, né? Então, já mostrei esse slide para vocês em outras aulas. Então, assim é como funciona o STM, o microscópio de tunelamento eletrônico. Você tem uma corrente fluindo entre a ponta do STM, que é metálica, que é condutora, e a superfície, que no caso também é metálica, né? Você pode impor que essa corrente de tunelamento se mantenha num patamar constante. Então, toda vez que a corrente porventura variar, o computador que controla o seu STM vai ajustar a altura da ponta, ou afastando-a, ou a aproximando da superfície. Então, se você tiver um buraco na superfície, o computador vai aproximar a ponta desse buraco para que a corrente volte a ter o valor que ela tinha. Se você encontrar aqui adsorbatos, ela pode se afastar, então, para que a corrente se mantenha também no mesmo nível. São pontas muito fininhas, e aqui no caso eu volto a dizer, tanto a superfície quanto a amostra tem que ser condutoras, né? Bom, eu discuti com vocês que a corrente que se forma entre a ponta e a superfície, ela pode ser estimada por esse valor aqui, né? Então, tem uma dependência com a voltagem que você aplica entre a superfície e a ponta. Tem uma dependência entre a função trabalho relativa do material da ponta e o material da superfície. E se a gente fizer a derivada dessa corrente em função da voltagem aplicada, o que a gente obtém então é a densidade de estados do material sendo medido, né? Então, a densidade de estados que eu discuti com vocês na última aula. E aqui a gente vê que a gente tem um material metálico, né? Porque se fosse um material semicondutor, eu teria uma região sem estados eletrônicos. E aqui nessa figura, nesse gráfico, a gente vê claramente que eu não tenho regiões isentas de estados eletrônicos. Bom, os cientistas não projetaram o STM para esse fim, né, ali no começo dos anos 80, mas eles descobriram que o STM era capaz de mudar átomos de posição, né? Então tem a ver, obviamente, entre as forças eletrostáticas que surgem na ponta
quando a gente aplica um bias entre a ponta e a superfície, e se essa ponta chegar próxima ao bastante de átomos na superfície, ela consegue fazer com que esses átomos se grudem, né, ou se absorvam a ponta, e depois você consegue largar esse átomo em outra região. E assim, então você pode manipular os átomos em superfícies. E isso que foi feito naquele videozinho que eu mostrei para vocês na primeira aula, The Boy and the Atom. Aqui uma outra imagem que ficou muito famosa na época. Então, isso daqui eu estou falando de meados dos anos 80. Foi o curral quântico. Então, são átomos de ferro, se eu não me engano, que foram colocados, acho que são 48 átomos de ferro aqui, que foram colocados dessa maneira concêntrica. E isso que vocês veem aqui, que parece uma gota de água, isso aqui são estados eletrônicos estacionários, pessoal, né? Então, olha que legal, a gente está vendo essas ondulações, são ondulações de ondas eletrônicas. Porque esse curral quântico é tão pequenininho que o confinamento quântico funciona. A gente tem como aquele poço potencial que eu resolvi com vocês 2 aulas atrás. Um poço de potencial quântico. Bom, tá, mas eu queria falar para vocês hoje do microscópio de força atômica, né? Atomic Force Microscopy. Ele também tem uma ponta, uma haste e uma ponta, parecido com o STM, mas ele é diferente conforme vocês vão ver. Então aqui a barra de escala é de 20 microns, né? Então de novo vocês podem ver que essa ponta aqui é muito pequenininha, é muito afiada, né, na escala nanométrica. Bom, o microscópio de força atômica ele foi desenvolvido um pouco depois do STM e na verdade o artigo foi submetido em 1985 do AFM e ele foi recusado pelos pareceristas. Os pareceristas não acreditaram que eles eram capazes de fazer o que eles estavam dizendo que eram capazes de fazer. Então em 86 o trabalho foi publicado. O AFM ele funciona tanto em amostras conduteiras como isolantes, ao contrário do STM. Ele é capaz de mapear superfícies, obviamente, assim como o STM, fazer uma imagem de uma superfície, das suas rugosidades, das suas depressões. Ele é capaz de medir forças entre átomos e entre moléculas. Isso é bem impressionante. Também é capaz de mover átomos, né? E é capaz de funcionar como uma ponta de pirografia, né? Arranhando superfícies para fazer padrões. Você consegue depois apagar esses arranhões que foram produzidos e fazer de novo. Então o AFM ele é ainda mais versátil que o STM, tá? Então a ideia você tem uma barra, né, uma alça, em inglês eles chamam de cantilever. Cantilever é uma alavanca, né? Uma alavanca extremamente sensível. Ela precisa ser maleável, mas ela não pode ser maleável demais. Então basicamente você quer que
quando os átomos da superfície interagirem com os átomos da ponta, essa alavanca aqui se dobre, né, se deforme. Então, ela não pode ser muito rígida, obviamente, porque senão ela não vai se deformar, né? Por outro lado, ela também não pode ser moloide demais, porque senão ela vai ter oscilações espúrias por qualquer motivo, por qualquer vibração, por qualquer por qualquer efeito menor. Então, e a posição dela, ela pode ser determinada através de lasers. Então, você mantém lasers focados na alavanca, e quando a alavanca se deflete um pouquinho para cima ou para baixo, esses lasers que são refletidos em sensores, eles mudam, e assim a gente pode estimar o quanto que essa alavanca se deformou. Uma outra maneira de fazer isso é com dispositivos piezoelétricos ou piezoresistores, que são dispositivos cuja resistência elétrica ou a condutividade elétrica varia sutilmente conforme eles são tensionados ou distendidos. Tá? Então, essas duas maneiras de você avaliar a deformação da alavanca do microscópio de força atômica, elas existem. Né? Então, é bem lei de Hooke aqui a ideia, né? F igual a kx, né? Onde K é uma constante de mola, uma constante elástica. Aqui Z é a deflexão, né? A deflexão vertical da barra. E aqui alguns exemplos de forças medidas por um AFM. Então, se você pega uma ligação iônica e você distende ela, isso é uma força da ordem de 10 a menos 8 newtons. Se você pega uma ligação Van der Waals e distende, então a força é da ordem de 10 a menos 11 newtons. Bom, 10 newtons é da ordem de 1 quilo. Então, vocês podem imaginar como isso tem que ser sensível para medir algo que é 11 ordens de grandeza, 12 ordens de grandeza, na verdade, menor do que 1 quilo. Né? Bom, existem maneiras de estimar a deflexão, existem expressões nos livros, eu não vou entrar aqui no detalhe. Né? Então, aqui deflexões na alavanca da ordem de meio angstrom já são detectáveis. Né? Meio angstrom, pessoal, é muito pouco. Né? É óbvio que a gente tem também ruído térmico, que significa que pela temperatura a alavanca acaba vibrando. Então, idealmente, a temperatura ambiente, a gente quer que esse ruído térmico seja inferior a 1 angstrom também, as deflexões que ele induz na alavanca. Bom, obviamente, a ponta do AFM, quanto mais fininha ela for, mais a gente consegue pegar aspectos, né, features, eu ia dizer, aspectos da superfície que a gente já está avaliando. Né? Então, por exemplo, se você passa essa ponta por uma superfície que tem um degrau desses, você vai ter dificuldade em dizer se isso é um degrau ou se isso é uma superfície assim mais suave, né, a inclinação.
Então, quanto mais fininha for a sua ponta, melhor a sua resolução para avaliar esse tipo de situação, distinguir uma da outra. Né? Bom, aí algumas expressões ali que o livro do Lindsay deduz, os outros livros que eu indiquei para vocês também fazem. Então isso daqui é a lei de Hooke, como eu falei para vocês. Então a gente consegue associar aos parâmetros da alavanca, né, o módulo de Young, a largura, a espessura, o comprimento da alavanca. Então a gente consegue associar isso à constante de Mola. E se a gente usa a expressão então para frequência de vibração originária da lei de Hooke, né, que é 1/2π, a constante de Mola sobre a massa, a gente tem a frequência fundamental de vibração dessas alavancas, né, que a gente pode calcular. Então, esses parâmetros aqui são conhecidos, né? A ρ é a densidade, E é o módulo de Young, Tc é a espessura, né? E L é o comprimento da barra. Então, aqui eu estou mostrando como funciona esse sistema. Então, aqui na figura 1, você está aproximando a ponta do seu FM de uma amostra, né? Você vai aproximando até que ela toca a amostra. Então, quando ela toca a amostra, surgem forças de atração, forças de Van der Waals, que fazem com que a barra se dobre para baixo, né? Então, isso é percebido pelo sistema como uma força negativa, porque é uma força de atração, né? Se a gente continua pressionando a ponta na amostra, aí a força é de repulsão, né? Então, num primeiro momento, a superfície atrai a ponta. Se a gente continua a tentar penetrando, a superfície resiste e a alavanca se dobra no sentido oposto, se dobra para cima. Né? E aqui em cinza é o caminho inverso. Então, quando a gente começa a afastar, né? Então, conforme eu vou afastando, a força continua de repulsão, mas vai diminuindo. Só que notem que o caminho inverso não é completamente simétrico, né? Então, o que aconteceu aqui, pessoal? Então, a gente começa a puxar a alavanca, mas agora essas ligações de Van der Waals que se estabeleceram entre a ponta e a superfície, elas não querem ser rompidas, né? Então elas exercem uma resistência, né? E uma resistência que é maior do que a força de atração que a gente viu aqui num primeiro momento, né? Então eu continuo puxando até uma hora que eu rompo as forças de Van der Waals. E aí a força não depende mais da distância entre a barra defeituosa e a amostra. Barra defeituosa, desculpa, a barra que se desligou. Bom, o AFM permite até que a gente estime a força entre átomos, né? Então, peguemos um potencial de Lennard-Jones, que é com frequência utilizado para a gente descrever interações de Van der Waals, né? Então, a gente tem um termo atrativo e um termo repulsivo, né? Então, o termo atrativo é o termo negativo, ele varia com a sexta potência da distância. E o termo repulsivo é o termo positivo do potencial, que varia com a 12ª potência da distância. Então significa que, num primeiro momento, né, para R's
um pouco maiores, a força de atração domina. Agora, quando você tem os corpos em contato, aí a força de resistência de um material, a não ser trespassado pelo outro, é que passam a dominar. Então, eu tenho repulsão aqui, né? Mas obviamente esse termo aqui, que é 10 a menos 12, ele só fica dominante para R's muito pequenos, enquanto o termo de R a menos 6 é dominante para distâncias um pouco maiores, né? Bom, a gente pode estimar a força total né, numa esfera de raio R. Enfim, o decaimento é pequeno, ele cai com a distância, não cai com o quadrado da distância, nem com o cubo da distância. E aqui então mostrando como é que ficaria esse gráfico, né? Então, dependendo se você tem uma alavanca mole, né, ou uma alavanca dura, a inclinação dessa curva aqui vai ser diferente. Então, isso daqui eu estou medindo a força, né, e como ela varia em relação à distância. Então, se essa variação é progressiva e contínua, eu tenho uma ponta macia, uma ponta mole, né? Se essa variação começa muito pequena e depois ela é abrupta, quer dizer, só quando eu estou realmente ali pressionando a alavanca contra a superfície, aí eu vou ter uma alavanca dura, né? E qual alavanca que a gente deve usar para o nosso propósito, isso é uma questão difícil de responder a priori, né? Bom, aqui mostrando aquele gráfico que eu já mostrei para vocês, né? Primeiro aproximando a ponta da superfície, né? A força fica negativa porque é atração. Então aqui a ponta grudou com a superfície, eu continuo pressionando, aí a força que era de atração começa a virar uma força de repulsão, né? Nossa, o que aconteceu aqui? Assim. E quando eu faço o caminho inverso, né, de retirar a ponta em relação à superfície, aquilo que eu mostrei para vocês. Então, aqui a força de Van der Waals entre a ponta e a superfície resiste à retirada, né, mas uma hora ela cede e o sistema se desliga. Tá? E aqui mostrando como seria o gráfico se eu tivesse uma ponta dura, né? Então, quando eu tenho uma ponta dura, essa aproximação é mais súbita, a força que liga a barra com a superfície, né, aquela resistência a puxar a barra da superfície é menor, justamente porque a ponta é menos maleável. Então, quando a gente puxa, ela sai e não sofre muita deflexão, né? Então, assim que a gente veria o gráfico com uma ponta macia ou maleável, e aqui com uma ponta mais rígida, né? Esse gráfico aqui é muito legal, que mostra uma possibilidade de usar o AFM para medir a força entre átomos, aqui no caso, numa molécula de DNA, né? Então, aqui o que se faz é que o DNA, vocês sabem, é aquela estrutura de escada em espiral, e a gente pode ligar a ponta a um dos lados da escada e a superfície a outro lado da escada. Então isso é feito
utilizando moléculas que a gente chama de moléculas ligantes, né? Moléculas, em inglês eles falam linker. Então, primeiro a gente começa a levantar o DNA. Obviamente aqui a variação da força é pequena, a gente só está desenrolando o DNA. Aqui ele já está tensionado e a gente começa a puxar, né? Uma vez que ele já está tensionado, a gente começa a puxar, até que uma hora a força vai a zero muito rapidamente, e nesse ponto em que a força vai a zero, significa que rompeu, né? Que a gente rasgou os dois lados da molécula de DNA. Então assim a gente consegue estimar a força que liga uma ala da molécula de DNA a outra. É impressionante, né, que o AFM consegue fazer isso. E obviamente consegue fazer com outros tipos de sistemas e outras moléculas, né? Existem diferentes maneiras como a AFM pode funcionar. Como vocês podem imaginar, quando eu tenho essa ponta metálica, por mais que ela seja fininha e macia e maleável, passando em cima de uma superfície, dependendo do tipo de sistema que eu estou avaliando, isso é destrutivo, é extremamente destrutivo o modo de contato. Então, no modo de contato, a gente mantém o sinal de deflexão da alavanca constante, né? Então a gente só vai ajustando a altura da alavanca em relação à superfície para que essa deflexão seja sempre mantida no mesmo patamar. Provavelmente o modo de funcionamento do AFM que é mais preciso, mas ele também é um modo de funcionamento que é mais destrutivo. Se a gente está estudando, por exemplo, um sistema biológico, esse modo de contato de funcionamento do AFM não é uma boa ideia. A adesão que surge entre a ponta e a superfície, que eu mostrei para vocês ali nos gráficos, ela muitas vezes não é desejável. Então a gente às vezes precisa colocar alguma espécie de solução, como se fosse um lubrificante. Justamente para impedir que essa adesão ocorra. A preparação cuidadosa da amostra e da operação do microscópio de força atômica são importantes nesse caso, né? Bom, esse outro modo aqui é o modo de força dinâmica. Então, nesse modo aqui, a ponta é colocada para vibrar, né? E ela vai vibrar numa frequência determinada, normalmente a sua frequência natural de vibração. E quando ela chegar perto de algum átomo, alguma molécula, esse átomo e essa molécula vão exercer alguma força na ponta e a vibração dela vai variar sutilmente, né? A frequência de vibração, né? Aqui no caso a gente está falando da amplitude de vibração, né? Que é o que a gente vai medir nesse caso. Então a amplitude de vibração mudou, a gente sabe que a gente chegou perto de alguma molécula ou de algum aspecto da superfície, e a gente consegue estimar então, através dessa deflexão, a gente consegue estimar qual foi a força de interação.
Então aqui, sumarizando, a ponta vibra perto da frequência de ressonância, variações na amplitude de vibração são medidas, e quando a amplitude de vibração muda em relação ao valor que foi determinado, a amostra ou a ponta é ou aproximada ou afastada da superfície da amostra, né? Bom, um problema é que em algumas amostras, esse modo aqui, a ponta acaba entrando em contato com a amostra e se ligam, né? Uma ligação entre a amostra e a ponta ocorre, e isso é prejudicial para a medida, né? Então, esse modo de funcionamento do AFM é muito parecido com o modo anterior, mas agora, ao invés de olhar a amplitude, eu vou olhar para a frequência de oscilação, né? Então, a mesma coisa, a gente coloca a ponta para oscilar, né? E a gente vê quando a frequência muda. Quando a frequência mudou, a gente sabe que a ponta entrou interagiu com algum átomo, algum sistema, e por isso a frequência de oscilação mudou, tá? Então, esse modo aqui é usado em superfícies que são basicamente chatas, né? São utilizados onde existe vácuo profundo para não prejudicar a frequência de vibração, em sistemas em que a adesão entre a ponta e a superfície podem ser altos, né? Bom, esse quarto modo é chamado de modo de não contato ou tapping. Tapping a gente pode traduzir como batidinhas, né? Então, é um modo de contato intermitente, né? Ou de não contato. Então, ele é menos destrutivo que o modo de contato, mas ele é mais preciso que os modos de vibração, né? A resolução, obviamente, é pior, mas ele é menos destrutivo. Então, para você estudar tecido biológico, para você estudar superfícies líquidas, ele é mais recomendado, né? Então vocês veem como o AFM ele é coringa, né? Ele tem vários usos e várias aplicações, né? Aqui, vamos ver aqui nesse vídeo como é que a ponta de um AFM funciona. Então, HOPG é Highly Ordered Pyrolytic Graphite, grafite de alta cristalinidade, muito polido, né? Aqui o probe é a ponta, né? Manipulado por feixe de íons, né? FIB é feixe de íons rápidos, Fast Ion Beam. Eu vou explicar isso para vocês logo, e razoavelmente usada, né? Então é uma ponta que não está
os seus melhores dias mais. Então aqui a ponta do AFM, a superfície de grafite embaixo. Então aproximou a ponta da superfície. Então ela está varrendo essa região desse calombinho aí, ou pode ser uma gota. Então aqui a barra de escala lá, vocês viram, era de 1 micrômetro. Ó, a barra de escala aqui, 200 nanômetros, né? Então essa ponta aqui tem menos do que 200 nanômetros. Talvez metade, 100 nanômetros. Bom, eu sei que vocês devem estar pensando em que barulho isso faz. O vídeo não põe nenhum barulho, é para ficar na imaginação de vocês o barulhinho. Então agora aqui eu estou numa escala de 100 micrômetros, né? Você consegue ver o resto então do AFM, né? Voltei para 2 micrômetros aqui. Então ele está falando que a ponta parece borrada por causa da oscilação da alavanca, né? A alavanca está oscilando.
E aí finalmente então a imagem que foi produzida pelo AFM. Não sei se isso aqui é uma gota ou isso aí. Então, as pontas de AFM costumam ter essa cara, então o processo de fabricação delas não é trivial, né? Então aqui está mostrando fazendo com algo parecido com fotolitografia, então uma superfície de silício 100, né? Então uma camada de boro é colocada, irradia com uma máscara, né? Remove óxido para fazer. Então o próprio processo de fabricação da alavanca do AFM é um processo top-down, né? É um processo top-down que usa parecido com uma fotolitografia. Esse daqui é um trabalho legal. Opa! Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Vamos ver se o Google acha o resto para mim. Não. Achou. Nesse artigo aqui, eles contam a história de como esse pesquisador desenvolveu um método para afiar as pontas do AFM dele, utilizando a técnica de feixe de elétron. I do scan probe microscopy, which is a way of looking at surfaces at atomic resolution. The problem with the scan probe microscopes consists of two things. One is the actual microscope body, which does the scanning, but there's also a probe that is the actual interface between the microscope and the surface that you want to study. And making those probes sharp is not an easy task, atomically sharp. One day I was running an experiment in the lab and everything was going well except the probe wasn't sharp, so that I wasn't getting the data I wanted. It was very frustrating. And then it occurred to me that there is a sort of a natural way to sharpen these probes that people hadn't tried. And what the method involves is you take a sharp metal probe and you blast it with ions, the energetic ions, and when the ions hit the probe, they actually blast off a process called sputtering. They knock atoms off the tip. Então ele está explicando que ele estava fazendo medições e a ponta do AFM dele não estava afiado bastante. Ele não estava conseguindo as imagens com a precisão que ele queria. E ele teve uma ideia de bombardear então a ponta dele com feixes de íons rápidos, né? FIB, Fast Ion Beam. E assim esses íons vão batendo então na ponta e através de um processo chamado de sputtering, né? Que você vai arrancando átomos da ponta e vai deixando ela mais afiada. And what the basis of the idea was is that if we put an electric charge on that tip, when the ions come in, they actually get deflected. And what that does is it causes the sputtering to occur more around the sharpest part of the tip, instead of blunting the tip. Então, para evitar que os elétrons, que os íons arrancassem a ponta do AFM,
ele colocou carga na ponta. Então, a ponta defletia os íons do feixe. E eles batiam em volta da ponta. Então, e assim iam afiando a ponta sem fazer com que a ponta ficasse chata, né? It makes it sharper. And the sharpness, as the sharpness increases, the electric field associated with the sharpness also increases, which causes more of that deflection to occur, so it actually enhances the effect. And what you end up with is very extremely sharp tips, almost atomically sharp, without having to do any type of manual control. Any type of microscope, its resolution is limited by sort of the physical mechanism of the imaging. In one of these scan probe microscopes, since it's a sharp tip interacting with the surface, the sharpness of that tip determines the area of interaction. And if you have an atomically sharp tip, then you can essentially get atomic resolution imaging of surfaces, because the process is just based on physical laws, and you don't need an operator to say stop now. It always gives the same result. That's the kind of consistency that that people are going to need when they buy. Então é processo. What we have now is a process that guarantees uniformity and sharpness. This process is very reproducible. In fact, because of that, we're actually beginning to commercialize it ourselves. Então o cara ganhou bastante dinheiro com essa ideia e agora ele produz pontas de AFM utilizando essa técnica que ele desenvolveu, né? Patente, com certeza. É uma ótima ideia. É óbvio, né, pessoal, que para esse tipo de coisa surgir, esse tipo de ideia, o professor tem que ter um laboratório muito bem equipado, com diversos equipamentos para ele poder ter essas ideias. Isso, infelizmente, nem sempre é o caso, né? De qualquer forma, é mais um exemplo de como a pesquisa científica, mirando numa coisa, às vezes acaba acertando outra. E a gente nunca sabe muito bem o que vai ser, né? Por último, para terminar, eu quero falar do microscópio eletrônico. Então, o microscópio eletrônico ele é muito parecido com o microscópio óptico, né? Então, no microscópio óptico a gente focaliza a luz e no microscópio eletrônico a gente focaliza elétrons, né? Então, aqui na década de 1930, esse pesquisador, Erushka, mostrou que imagens projetadas de um anteparo irradiado com feixe de elétrons podiam ser magnificadas, podiam ser aumentadas por lentes como por luz regular, né? Só que acontece que o range, como é que eu vou traduzir range agora? A amplitude de comprimento de onda dos elétrons consegue ser muito menor do que da luz visível, né? Então, você em princípio consegue imagens com resolução muito maior do que você consegue por microscopia óptica, né? Então você precisa de uma fonte de feixe de elétrons, você precisa de lentes objetivas, lentes condensadoras, e você precisa então varrer toda a estrutura, e por isso é chamado de Scanning Electron Microscopy, SEM, né? Você pode fazer imagens de objetos muito finos, porque os elétrons podem atravessar uma amostra e serem coletados do outro lado. Então, nesse caso, a gente chama de Scanning Transmission Electron Microscopy, STEM, né? Você pode ainda colocar um detector em cima da ponta da amostra e ele vai coletar os elétrons que são espalhados, mas que não penetram numa amostra grossa, né? E os elétrons ainda excitam raios X
dos átomos de caroço da sua estrutura, e assim você consegue fazer até uma estimativa da composição atômica da amostra, né? Então existe um equipamento chamado XPS, que é a fotoespectroscopia de raio-x, e ela faz justamente isso. Então a microscopia eletrônica, obviamente, é uma técnica bastante poderosa para produzir imagens. Você precisa fazer um recobrimento na amostra para impedir que esses elétrons carregados se acumulem na superfície. Obviamente, se eles se acumularem, eles vão defletir os próximos elétrons, e aí a sua imagem fica prejudicada. Obviamente, eles podem destruir a amostra, né? Então a gente precisa produzir milhares de imagens por essa técnica e depois combiná-las para fazer uma imagem toda, né? Então aqui é o olho de uma mosca feito por microscopia eletrônica. Então é isso que eu queria falar para vocês hoje. Eu coloquei a primeira lista de exercícios de vocês no dia. Vocês têm um prazo de 2 semanas para entregar. Na verdade, eu contei 2 fins de semana, né? Então é um pouco menos do que 2 semanas. Mas é tempo confortável para vocês responderem. São 5 questões, se eu não me engano. Estou à disposição para tirar as dúvidas de vocês, tá? Mais um grupo me mandou o resumo. Então, aparentemente, até o momento, nós temos 3 grupos, 2 de 3 pessoas e 1 de 2 pessoas que estão continuando com a matéria, né? Os outros grupos aparentemente desistiram. Caso não tenham desistido, entre em contato comigo. Tá? É isso, pessoal. Boa noite a todos e até a próxima.